Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos todos a mais um episódio aqui no Mente de Atleta, né? Um programa que a gente busca entrevistar atletas de diferentes modalidades para entender um pouco da parte do jogo mental envolvido em cada esporte. E hoje tenho o prazer aqui de ter como convidado o Marco dos Anjos, que é novamente, né, atleta da seleção brasileira. Parabéns, inclusive. E que hoje vai trazer um pouco aí da experiência, da história dele e também um pouco de como funciona a parte da preparação psicológica dentro do karatê. Marco, é um prazer estar com você hoje aqui, cara. E eu acredito que o papo vai ser muito legal, você tem muito a entregar de conteúdo para a galera. Prazer é todo meu, Frank. Obrigado aí pelo convite. De fato, o jogo do karatê e não só no karatê, mas em praticamente todos os esportes, ele é muito mais mental do que físico, né? Então, cara, mostrar um pouquinho das estratégias que eu uso e que o pessoal do karatê usa, né? Porque a gente já alguma das coisas da cultura japonesa já vem inserida com essa questão do mental para os atletas de karatê, então meio que para a gente não é uma novidade, né? Porque a gente já tem um aspecto da meditação no próprio treino, a gente já tem a questão de fazer algumas visualizações, né? Os professores eles sempre tiveram muito desse negócio de pô, se imagina ganhando a competição, Legal. essas coisas, elas, por já estar inserido dentro da cultura japonesa, elas vêm assim pra gente mais natural. Então a gente tem bastante coisa para conversar hoje, sim. Excelente, isso é bem legal. Galerinha que está entrando agora, pode estar compartilhando a live aí já, tá? O papo vai começar. E, Marco, eu acho que a gente poderia começar do começo. Eu queria saber como foi o seu início dentro do karatê. Isso foi o primeiro esporte que você acabou praticando no início da infância? E como foi toda a sua trajetória, né, até você se tornar um atleta profissional? Para mim, o processo de entrada no karatê ele foi muito natural. Na verdade, foi tão natural quanto nascer, praticamente. Porque Legal. meu pai é meu técnico, sempre foi. Então, praticamente desde que eu nasci, eu já comecei dentro do tatame. Basicamente, no começo, eu ia para incomodar, eu ia para ficar correndo, eu ia para ficar brincando, porque meu pai ia para treinar e eu ia para me divertir. Não tinha nada para me fazer, né? Até porque era o treino dos adultos e eu tinha 13 anos de idade. E até que um dia eu pedi pro meu pai ir para uma competição, sem nunca ter treinado, sem nunca ter feito nada. Sim, cara, vai, né? Mas a criança tem muito disso, né? A fase de aprendizagem da criança, a questão da visualização para ela é fundamental. Né? E como eu já estava inserido dentro da comunidade, eu já vi o que estava acontecendo, eu aprendi as coisas olhando. E aí eu fui lá e ganhei a minha primeira competição, era um regionalzinho. E a partir daquele momento eu comecei a treinar de fato para ir para as competições. E aí meu pai falou assim, cara, então se tu quer isso, claro que eu não lembro disso, mas eu tenho certeza que essa fala aconteceu, né? Então, se você vai querer continuar competindo, né? Porque para criança, né? Meu, tu viaja, tu faz a experiência, tu experiencia todo aquele processo da competição. Para algumas crianças pode ser completamente traumático, para outras pode ser muito gostoso. Para mim, provavelmente foi muito gostoso, eu gostei da brincadeira e aí quis continuar. E aí, a partir daquele momento, daquela primeira competição, de fato, eu comecei a treinar e ir para as competições junto com a equipe. Legal, interessante. Então você basicamente nasceu no tatame, né? Basicamente, cara, eu gosto de brincar que eu não ganhei um pijaminha quando eu nasci, eu ganhei um kimono. E essa é a verdade, eu tô tentando achar meu kimono até hoje, meu primeiro kimono, cara. A gente deu, Ah, a gente deu o meu kimono uhum. para um casal de amigo nosso, só que eu não tenho mais contato com esse casal e, cara, Uhum. tá até hoje na busca desse meu primeiro kimono. Massa, da hora. E o seu pai, ele é seu treinador até hoje ainda? Meu pai é meu técnico até hoje, inclusive a gente tava já nesse final de semana agora, Uhum. nas peleias em dupla. Uhum. Legal, caramba, muito legal. Meu pai Interessante. foi atleta por muito tempo. E aí, hoje ele atua como técnico, né? Hoje ele só faz isso, ele é formado em educação física, também é formado dentro da área, e hoje ele trabalha com isso. Massa, muito massa mesmo. Mas assim, por mais que você já tenha começado a participar das primeiras competições ali na infância, que momento você acha que é a grande virada de chave, assim, que você parou, provavelmente na adolescência, talvez, e pensou, pô, isso aqui eu quero viver disso, eu quero viver do karatê, eu quero dedicar realmente de corpo e alma pro karatê. Teve vários momentos de indecisões e dúvidas na minha vida. Eu acho que o primeiro foi quando eu tinha uns 13 anos de idade.
aonde eu não sabia se eu queria ser atleta ou se eu queria ser aviador. Legal. Eu queria ser um piloto da Força Aérea. E eu falei, cara, vamos ver onde é que até isso vai dar esse negócio com o esporte. E a gente foi indo, eu fui gostando da brincadeira. É, e eu sempre levei muito em tom de brincadeira, né? Por mais que Uhum. eu sempre treinei pensando em ganhar, para mim, eu sempre fui para as competições sem muita pressão, sem muita coisa, até que a partir do momento que a pressão começou a vir com a questão das responsabilidades. Eu era atleta mais velho, eu me tornei um atleta mais experiente, ou seja, né, eu olhava para a cadeia, toda a cadeia, olhava os atletas que estavam chegando, os mais novos, eu falei assim, cara, eu tenho uma certa responsabilidade agora. Agora não dá mais para ir só por ir. Sim. E aí, essa consequência de ter essa responsabilidade me trouxe formas onde eu tive que começar a pensar diferente, né? E aí a gente começou a viajar mais, começou a ganhar mais coisas, aí eu comecei a ganhar meu Bolsa Atleta, meu primeiro Legal. Bolsa Atleta, eu comecei a ganhar algum dinheiro com essa parada, eu falei, cara, será que dá para viver? Como é que funciona isso? Vamos mais adiante. Até que eu tive minha primeira entrada na seleção em 2018. E aí fiz as minhas primeiras viagens junto com a seleção. E aí no final de 2018 eu entrei na seleção principal. Eu falei, Nossa. cara, e aí 2019 foi uma loucura para mim. 1 milhão de viagens junto com a seleção, treinamento, network, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu pude conhecer. Então tudo Ah, que me prendeu no esporte, eu falei assim, cara, então eu acho que a grande virada para mim nesse negócio foi 2018, assim, que eu pude vivenciar tudo aquilo que eu queria. Eu falei, cara, não, de fato é isso, uhum. é minha profissão, é o que eu quero fazer. E aí ali a gente começou a traçar um plano para que aquilo pudesse ser sustentável, né? Sim. Nada adianta, beleza, vou viver disso. Mas e aí, como é que paga os boletos? Como é que faz? Porque a gente sabe a realidade do esporte no Brasil. Então, não é uma coisa tão simples Uhum. também, né? Tipo, vou viver de esporte, e aí? Né? No karatê, onde as coisas ainda são muito precoces, né? A relação de pagamento de clube, a gente não tem altos salários, na verdade, é difícil atleta que tem salário. Uhum. Então, é uma situação delicada que a gente foi pensando, mas a gente foi criando estratégias para que pudesse ser viável, né? Então, 2018 foi uma grande virada de chave para mim. Muito massa. Hoje você vive só do karatê? Hoje eu vivo inteiramente do karatê. Uhum. É, eu Inclusive, não pode. inclusive essa semana eu passei num concurso público do karatê. Massa. Nem Uhum. sabia que tinha. Como funciona, assim, tipo, é um é relacionado a quê? Concurso. Hoje, basicamente, toda a estrutura da minha vida, ela é feita da seguinte maneira. É, a minha, a, o meu business principal Aham. é o Marco Antônio, né? É o Sim, atleta, é a empresa, onde eu tenho uma empresa junto com um sócio, que a gente faz gerenciamento de consultoria, a gente dá curso, a gente dá palestra, sim, a gente tem a plataforma do Dojo Brasil Online, onde a gente oferece cursos online, é como se fosse uma Netflix do Karatê. Então, sim, sim. Uh, esse é o projeto macro, né? Então, todo o arcabouço da empresa está voltado dentro da imagem Marco dos Anjos, né? Tudo isso. Legal. Então, hoje, e aí eu tenho os meus salários enquanto atleta, eu tenho Bolsa Atleta, eu tenho meu salário, eu dou consultoria. Então, tudo isso faz com que hoje eu possa viver do Karatê. E agora, recentemente, veio uma felicidade na minha cidade aqui em Chapecó, que surgiu um concurso público para instrutor desportivo de Karatê, Legal. né? Então, eu já gerenciava a equipe de karatê de Chapecó hoje ela é gerenciada por mim. E aí, como eu fazia isso de graça, eu fazia no voluntário, porque eu tenho um carinho Sim. enorme pela equipe, porque foi passado de geração por geração, porque como meu padrinho cuidava, aí meu pai passou a cuidar, aí passou para mim o negócio. Então, por uma coisa de carinho afetivo, eu não poderia deixar a equipe na mão, né? Meu pai foi tocar outras coisas também, foi tocar a vida pessoal dele, e aí eu assumi a bronca, a responsabilidade de tocar a equipe. E aí nisso, fazendo de graça, eu falei assim, yes, fazendo gerenciamento, dando aula, eu sempre dei aula de Aham. graça, eu sempre dei treino de graça. E aí surgiu a possibilidade do concurso, eu passei no concurso, então eu vou poder gerenciar a equipe agora, pelo menos, tendo uma segurança e também recebendo um salário, né, para poder cuidar da Legal. equipe. Muito massa. Entendi, entendi. Pergunta que eu sempre costumo fazer ela mais no
que é em relação mesmo ao Instagram, de maneira geral. Como é para você hoje estar gerindo o lado do Marco, que é atleta, tem um treinador, e o lado do Marco que produz um conteúdo digital? Você tem a plataforma de Netflix do Karatê, basicamente. Eu tenho dado uma olhada já também. Você tem YouTube também, né? Você produz lá direto. Tem uns cursos, eu acho que eu vi uns dois, assim, que você lançou nos últimos meses, tal, de atualizações. Como é o equilíbrio entre essa vida do digital e também a vida de atleta? Eu vou ser sincero que eu não tem como desvencilhar um do outro, né? Eu não consigo fazer essa separação. Até porque a questão da performance da empresa depende inteiramente do meu resultado enquanto atleta, né? Ninguém vai Não. comprar um bagulho, um produto, ninguém vai Sim, comprar um produto de uma pessoa que perde, né? Que não tem sim. resultado. Uhum. Então, cara, aí tá uma coisa que recentemente a gente tem trabalhado muito na cabeça. Porque como a empresa ela precisa de performance e a performance é o Marco Antônio, a gente ainda não conseguiu criar um equity gigante Sim. onde a gente pudesse distribuir a responsabilidade de outras pessoas. Toda a responsabilidade da performance da empresa ainda está sobre mim. Então, é Legal. uma coisa que, na minha cabeça, é uma coisa que eu ainda estou trabalhando, né? Eu ainda Sim. trabalho com isso. Imagina, tipo assim, cara, é como se eu estivesse lutando pensando no pão de amanhã, né? Então, é uma coisa complexa para a cabeça do atleta, né? Sim. Você ter tamanha pressão é uma coisa bem complicada e a gente está trabalhando com isso. Legal. Mas, é uma coisa que é legal pra caramba. Eu, particularmente, eu gosto de lutar na cobrança. Se eu tiver, se eu não tiver uma cobrança, se eu estiver relaxado, se alguma coisa não me importa, me incomoda. E aí, Uhum. talvez a minha performance ela diminua, ela seja reduzida. Assim. Então, e aí como as pessoas elas têm essa curiosidade em relação a como é que funciona o sistema de viagem, como é que funciona a preparação, que é uma coisa que a gente não vê hoje no Karatê. A gente foi pioneiro em mostrar esse sistema, né? Mostrar como é que funciona. Como é que funciona um atleta de Karatê de fato? As pessoas não tinham acesso. E a gente começou a mostrar como que é os bastidores. Porque Legal. as pessoas viam lá um atleta na competição, pô, performando, ganhando, uma performance. Tá, mas como é que é o jogo? O que que eles fazem? Do que está acontecendo no mundo. É complexo e a gente acabou trazendo isso para a realidade dessas pessoas que têm acesso à internet. Né? Hoje todo mundo tem um celular que tem acesso ao YouTube. Né? Então a gente facilitou esse acesso. E aí está um grande ponto-chave na minha vida pessoal. Né? Descobrir um propósito além daquilo que eu já fazia enquanto atleta. Poder ajudar essas pessoas é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, essa questão que envolve a minha carreira com o marketing, toda essa questão do marketing por trás da empresa, é uma coisa que me deixa muito feliz em produzir, né? Junto com o meu sócio, que é a grande cabeça por trás do Marco dos Anjos, que faz toda a estruturação da coisa, cara, é uma coisa fundamental para que as pessoas possam entender e também profissionalizar o karatê. Né? A gente ainda é muito amador. Pensando no ponto de vista profissional, né, da questão de imagem. Entendi. Interessante, interessante. Porque assim, eu ia até trazer essa questão mesmo da pressão, né? Porque como hoje a marca, a empresa está vinculada somente a você, basicamente, né? Naturalmente, existe essa pressão extra, né? Mas pelo que você trouxe, você acaba lidando bem, você gosta de ter a pressão ali, né? Algo além, tipo, que se não tem sentido, simplesmente você não vai conseguir entregar o seu melhor. Sim, teve alguns períodos, a gente já sabia que na verdade isso ia acontecer, né? Porque, querendo ou não, você vira meio que uma vitrine. E as pessoas querem ter Sim, acesso a você, querem conversar com você, e de certa forma isso tira a tua atenção, isso tira o foco em alguns momentos. Só sim, que isso te faz também você ser mais pensativo com as coisas que você faz, com as coisas que você fala, e como é o teu convívio com essas pessoas. Então, cara, tipo assim, acredito que foi a melhor coisa que aconteceu para mim, ter achado esse caminho onde a gente pode ajudar outras pessoas. perfeito. Interessante. E o que você acabou trazendo, cara, achei incrível mesmo de o que está por trás do atleta que chega numa competição e ganha. Ele não simplesmente chegou lá de qualquer jeito, toda a questão até do transporte, dos patrocínios, da preparação, de detalhes que fazem a diferença, né? Às vezes, muitos atletas não conseguem ter acesso a isso por meio dos treinos convencionais ali, dos jogos, e acaba realmente encontrando dentro da sua plataforma aí, dos seus materiais gratuitos, dos seus cursos,
esse novo olhar, até para tomar decisão, né? E será que eu Sim. quero ser atleta? Então, eu acho que é muito interessante isso. E essa perspectiva que você traz de ser um atleta empresário ao mesmo tempo, né? De talvez viver somente como atleta ali sem estar produzindo isso seria um pouco difícil. Pessoas que eu conheço, assim, que são atletas de tanto karatê quanto outras artes marciais, hoje que é muito comum ter uma segunda profissão. Você acabou Sim. conseguindo combinar isso. Bem Uhum. legal. É, a gente conseguiu criar esse sistema justamente pensando na minha carreira, né? Quando a gente fez toda a estruturação dessa parada, justamente pensando na carreira Marco dos Anjos, né? Que ela possa ser longínqua, ela possa ser sustentável e, além de ser sustentável, ela possa agregar em algo a mais, né? Porque, imagina, você ganhou milhares de títulos, você conheceu um monte de gente, você conheceu um monte de coisa, mas aquilo fica preso contigo e vai morrer contigo, né? Se for olhar desse ponto de vista, é um bagulho bem triste, se for ver, né? Então, e aí, nesse pensamento, a gente pensou, cara, as pessoas precisam saber como é a realidade, né? Educar, a gente hoje, no começo era mais como passar treinos. Hoje, a empresa Marco dos Anjos e a Dojo Brasil Online trabalham com um objetivo só, que é educar o público do Karatê. Educar esse público no sentido técnico, no sentido físico e no sentido intelectual também. Porque a gente Legal. sabe que os atletas eles têm uma grande dificuldade e aí a gente traz muito o caso da questão do futebol, que era uma coisa que sempre me preocupou. Né? Geralmente o atleta de futebol ele larga os estudos para ir treinar. Cara, isso não pode acontecer para uma pessoa, para uma criança, para um adolescente que está em fase de desenvolvimento, simplesmente largar a escola para ir treinar qualquer outra coisa. Né? Eu pude ser atleta de seleção brasileira, viajando o mundo inteiro, competindo, lutando, treinando, e ainda assim eu fazia faculdade, eu me formei enquanto eu estava atuando na seleção brasileira. Então Legal. veja que não é uma parada completamente difícil. E, cara, tem milhares de outros atletas que também fazem isso. Então, tipo assim, educar também esse público para que ele não seja, não caia nessa armadilha também é muito importante pra gente. Excelente. Muito importante mesmo, assim. Acaba sendo um trabalho até social também, né? Você acaba realizando. Uhum. Então, querer tomar uma decisão dessa ainda, você está começando, mas você se muito bom na modalidade, mas é um absurdo você pensar em largar os estudos, até ter isso mais à frente pode prejudicar. Ninguém sabe de dia da manhã, né? Pode ser que você tenha uma lesão, quem sabe, tem que sair do esporte e largou os estudos e já fazer o quê? Então, é importante ter essa consciência. Muitas vezes, felizmente, alguns treinamentos, alguns dojos, os senseis ali acabam não passando essa perspectiva também, né? De, opa, não é simplesmente vou me dedicar 100% ao esporte e vou deixar tudo de lado. Eu tenho que também estar estudando, buscando outras oportunidades de trabalho, porque não tem como ter certeza de sua trajetória, né? Exato. Exato. Qualquer coisa pode fazer com que essa carreira Sim. ela se vire em pó em questão de um dia. Né? Uma Uhum. lesão, como você disse. E, cara, o atleta ele tem que entender que ele também não vai ser atleta para a vida inteira. Né? E aí? Depois que aposenta, né? Uma hora o corpo vai arregar, uma hora o corpo vai pedir para parar. E aí? Vai fazer o quê? Né? Então, o atleta ele também tem que entender que ele tem um prazo de validade e depois que der esse prazo de validade ele precisa fazer alguma coisa da vida dele. Excelente. Marco, indo agora para o lado mais mental, eu queria saber de você, pensando nas suas competições, né, toda a sua experiência, o que você acredita que são os principais aspectos assim do seu jogo mental? Quais são aquelas características que mais você percebe que são importantes? Você acabou trazendo no início, né, de como o karatê ele já vem na própria estrutura dele em si, toda a questão histórica, Uhum. um pouco da cultura asiática que vai trazer essa questão de relaxar, de meditar. Então isso já é bem interessante, mas para além disso, assim, porque você acredita que são pontos importantes que são comuns, mas também fazem a diferença além de um alto rendimento. Eu acho que o principal ponto que o atleta de karatê ele precisa ter bem desenvolvido é um comportamento emocional onde ele possa controlar a sua ansiedade. Legal. O problema da ansiedade no karatê
é que, diferentemente, por exemplo, de uma corrida de 100 metros, onde você está ansioso, você só tem uma coisa para fazer. É a sua partida de bloco, claro, obviamente, pensar na Isso. técnica e você tem a corrida. Relativamente é mais fácil de se fazer porque é você sozinho. Quando a gente transfere isso para o karatê, essa ansiedade para o karatê, você tem um contexto geral da luta, por quê? Porque você tem os árbitros, você tem ginásio, você tem o teu adversário, você tem o técnico do teu adversário falando, você tem o teu técnico falando, e você tem que excluir tudo que está fora e pensar no negócio de 10 por 10, que é o nosso tatame. E aí, quando o atleta ele fica muito ansioso, ele fica nervoso, o externo toma conta. E quando o externo toma conta, faz com que ele não consiga mais ver a situação da luta, ele não consegue entender o seu técnico, ele não consegue visualizar o que o meu adversário está tentando fazer, ou está fazendo, qual estratégia está implementando, ou o que o técnico está falando. Né? E aí tem uma coisa bem engraçada que alguns técnicos ficam bravos comigo, mas faz parte do jogo também. Né? Quando eu não estou escutando o meu técnico, talvez bravos, mas faz parte do jogo. Sim, sim. Tá me ouvindo? Acaba sendo um Tá me diferencial. ouvindo? Eu tô imaginando, tá ok? Aqui tá ok. Então, cara, essa da ansiedade pro atleta de karatê, ele tem que estar muito tranquilo, porque senão ele não consegue ver o todo da luta. Ele vai ver Não. muito mais o externo do que ali no 10 por 10. Então, e aí ele vai acabar errando. E é outra, é como eu falei, não é um tiro de 100 metros. É uma luta de 2 minutos, 3 minutos, onde o adversário ele quer te bater relativamente, Uhum. porque é luta Sim, e sim. faz parte da luta, né? Então, o atleta ele tá muito bem alinhado com essa questão emocional, justamente para ele não cair nas suas próprias armadilhas. Sim. Fica muito difícil, né? Tomar uma boa decisão ali do que fazer a seguir. Se você tá disperso, até conversa com o pessoal, tipo, tem um atleta meu que era do jiu-jitsu. Ele trazia muito como a plateia, as famílias, outros atletas que estavam assistindo, gritando, atrapalhavam ele. Eu falei, cara, mas esse é o ponto. Você não tem como chegar lá e pedir para o pessoal fazer silêncio. Exato. Sabe? Porque às vezes estão gritando, estão, até mesmo o tatame do lado ali, pode ser que também interfira, sabe? O outro técnico, outro juiz ali e tal, o árbitro, né? Então, assim, é importante que você realmente tenha essa capacidade de ter um bom foco e conseguir controlar ele, né? Agora eu escuto o meu técnico, prestar atenção no técnico do adversário, prestar atenção realmente na movimentação ali ao redor, mas focar no 10 por 10, né? Como você trouxe. Muito Uma legal. coisa, uma coisa que acontece, é muito comum no karatê, é a questão do atleta tomar um ponto e ele desesperar na luta, né? Um Sim, ponto, cara, um ponto você pode resolver em um segundo, você pode resolver em 10 segundos, ou pode resolver em um minuto, ou em 3 minutos, né? Isso vai ser definido pelas estratégias que tu vai empregar. Mas a partir do momento que você toma um ponto e você desespera, meu, tô atrás. E aí começa a vir os pensamentos negativos, meu, tô atrás. O tempo tá correndo. Eu não sei o que eu faço. E aí você vai minando esses uhum, pensamentos negativos. Cara, tu já não pense mais em estratégia para tentar tirar aquele ponto, para tirar aquela sim, vantagem. E os atletas, os atletas de karatê, eles geralmente entram nesse modo pânico. Meu, tomei um ponto, o que eu faço agora? Ele olha pro sim, técnico já desesperado, tudo vira um desespero, tudo primeiro correria. Ou seja, tudo aquilo que ele treinou, ele esquece devido à ansiedade. Então, tipo sim, assim, cara, e você, quando você vai ver grandes atletas, eles são mais tranquilos, né? Ah, tomou um ponto, beleza. Ah, tomou entendi. 2 pontos, tranquilo, sabe? A luta, ela pode virar num estralar de dedos, numa estratégia que tu coloca, tu vai lá, coloca um chute, pronto, tu vira a luta numa ação, sabe? Sim, Só que os atletas, eles têm essa dificuldade. Eles, para começar atrás do placar, claro, não é bom, não é interessante você começar atrás. Mas sim, também não é o fim do mundo, né? Não é o que seria o fim do mundo para o atleta? Você tá perdendo de 2 pontos e tiver faltando 15 segundos no cronômetro. Aí é sim, outra história. Mas os aham, atletas eles se desesperam com 2,50 no cronômetro, sim. sendo que tem uma luta inteira para acontecer ainda. Pois Esse é o grande, é um dos grandes demônios, vamos dizer assim, que o atleta de karatê enfrenta na hora da luta. não, excelente.
eu acho que assim, você tocou uns principais pontos, até puxar ele em algum momento. Porque é incrível, né? Como você falou, tem 2,50 ainda lá no cronômetro, toma um ponto e já, tipo, entra num estado de desespero, de pânico. E, cara, você tem muito tempo ainda, sabe? Dá pra tomar boas decisões. O cenário de estar com 2 pontos ali perdendo e falta 15 segundos, ok. Aí tem um momento complicado. Eu, então, o adversário tá com 8 pontos, não sei que chega até 9, né? Se eu não me engano, no Karatê. Oito fecha. Muito fecha. Então, sei lá, tá com 7 pontos, então fica mais um pouco desesperado. Ok. Mas no início de uma luta, se você se entregar já pro pânico, dificilmente você vai conseguir se recuperar a tempo de não tomar outros golpes e também receber pontos. Sem contar um fator importante, que eu falo disso porque eu vivenciei na prática todos esses momentos. Eu também já fui um atleta que desesperava no começo da luta. Sim. Meu, toma um ponto, cara. Mas existem outros, cara, que pro atleta ele acaba com o atleta no meio da luta. Você toma esse primeiro ponto e aí você não respira mais na luta. Você continua lutando, mas, cara, em vez de puxar pro nariz, oxigenar de fato o cérebro, você hiperventila pela boca. E, cara, 1 minuto de luta assim, você acabou. E pro atleta de karatê, se ele estiver cansado, não tiver oxigenando, ele não vai raciocinar direito. Ele vai tendo distância, ele vai. E talvez esse atleta ele seja muito bom em fazer essas coisas. Só que como o cérebro não está oxigenado, cara, ele não consegue processar. É fisiológico, não é mental, não é neural, não, é fisiológico. Se não tiver oxigenação no cérebro, esse cara não vai responder. O cérebro vai ficar preguiçoso, ele vai querer fazer com que esse cara gaste o menos energia possível. E aí, consequentemente, o cansaço vai aumentar e, consequentemente, os erros vão aumentar. Então, o atleta também peca pela questão de não respirar, né? Ele simplesmente ele entra no modo pânico e Sim. hiperventila. E não respira mais pelo nariz. Ele simplesmente abre a boca e respira pela boca. E em 1 minuto ele tá morto. Muito bom, muito bom. Não, isso é pura verdade. E, cara, até tem um atleta que eu trabalhava que ele fazia muito isso. E ele não percebia, era mais o técnico dele percebia. Eu disse, cara, você não tá respirando. Ele, desculpa. Ele tava forte lá assim e via que ele tava cansado já e ele não entendia por quê. Isso era muito competição. E aí o técnico acabou percebendo isso. E aí a gente começou a trabalhar a ideia de um diálogo interno, né? Que é você tá conversando com você mesmo ali durante a luta para tomar decisões. E a gente trabalhou um diálogo que era a palavra respire. Simplesmente respire. Então, durante os treinos, todas as vezes que ele começava a perceber que ele estava sem respirar, ele respira. Ou então, porque é algo tão automático, sabe, que entrar em pânico, que ele precisava ser lembrado realmente de, cara, respira. Então, acabou funcionando muito assim, e realmente é isso, é muito comum, né? E a pessoa nem percebe, alguém tem que avisar para ela. Sim, é comum, é comum. Enquanto técnico também a gente também precisa ver que a fisionomia do atleta ele muda completamente, né? Ele passa de uma movimentação de atletas mais leves, por exemplo, muito dinâmica, para uma movimentação já mais pesada. Parece que aquele cara tá pesando 200 quilos, né? Então, ter esse feeling também é importante. E aí, eu lembro do episódio, eu tava na China em 2018 e eu fui fazer minha primeira luta em etapa de Liga Mundial, na minha carreira, né? Tinha recém subido para adulto e aí fui fazer essa etapa de Liga Mundial na China. Cara, a minha primeira luta, tecnicamente, falando tecnicamente, eu era muito superior ao meu adversário. Era uma Uhum. luta que deveria ser tranquila, eu entrava, metia 8-0 e acabava ali rapidinho, Sim. tecnicamente falando. Só que a cabeça não acompanhava o técnico. Né? Tinha a questão de a gente ter viajado para a China, a primeira viagem internacional onde eu atravessei o planeta, né? Tinha toda uma questão, um contexto geral, a primeira etapa da Liga Mundial na carreira do cara, né? Uma responsabilidade imensa onde o cara se coloca. Eu falei assim, cara, eu ganhei a luta de 1-0, mas num sofrimento, eu saí da luta, cara, eu não conseguia respirar, de fato não conseguia respirar. Até que eu fui pro banheiro, me tranquei e falei assim, cara, respira, velho. Você não é esse cara. Você não é esse cara. Respira. Esse diálogo interno o atleta precisa ter. Ele precisa ter com ele. E aí a gente foi pra segunda luta, mais calmo. A luta era mais difícil.
mas foi muito mais tranquila. Foi bem Legal. mais suave. Cara, e se tu vai ver, não tem uma explicação lógica, né? Uma Uhum. luta muito mais difícil, o cara tá mais relaxado, e uma luta. Cara, vai com calma. Um, um ponto marcante na minha carreira para mim, de fato. Essa questão do atleta ele parar e respirar e se entender, né? Sim. Às vezes o atleta precisa disso, né? Desse momento sozinho mesmo ali, ele com ele mesmo, mentalmente, para entender a situação, entender tudo o que está acontecendo ao seu redor e se regulando, né? Controlando essa emoção. Às vezes está em excesso. Então, aquele ponto. Foi uma situação de tanta pressão, né? Um contexto tão novo para você, que mesmo que você a outra que era mais complicada, como você já está mais tranquilo, acho que até mais adaptado àquele contexto, realmente ter parado lá e tomado essa consciência, acabou sendo fluindo bem melhor, né? Sim. Uhum. Bom, Marco, para você, qual você considera a sua melhor luta? Ou suas melhores, mas assim, aquela que você acha que foi mais marcante dentro da sua carreira? Cara, que pergunta interessante onde eu não tenho a resposta. Eu juro que eu queria te dar uma resposta, mas eu não tenho, sabe por quê? Eu tenho uma resposta, mas ela vai ser negativa. E agora, pô, Marco, qual foi a tua melhor luta da carreira onde você, eu não sei te dizer, porque foram muitos. Cada luta ela tem um aspecto diferente, ela tem um sentimento diferente. Ah, eu poderia dizer que foi a final do comitê individual no Pan-Americano do Rio, competindo em casa, que foi gostoso pra caramba. Ah, mas eu poderia ser o equipe, que foi muito mais gostoso ainda. Então, tipo assim, cara, o sentimento, cada luta ela tem um aspecto é, diferente. Sim. Então, dizer que tu tem uma luta especial, cara, não sei te dizer. Aham. Agora, a minha luta que eu mais tive aprendizados e que mais me trouxe dores foi o dia que eu rompi o meu LCA, né, no Campeonato Mundial. Na terceira luta do Campeonato Mundial, cara, numa performance onde eu tenho certeza que eu seria campeão mundial. Ah, Marco, mas tu fala isso como se fosse, como se tivesse certeza, como se fosse algo natural. Cara, é um flow que eu sei, assim, eu sinto que eu tava na minha melhor fase física, eu tava na minha melhor fase técnica, eu tava, cara, voando, tava voando. E falei assim, eu tinha scout dos meus adversários, eu sabia o que eles faziam, tinha tudo. Até que uma lesão me impossibilitou de continuar, né? Foi depois tive que fazer cirurgia e tudo mais, tive que ficar afastado um tempo. E essa foi a luta que eu mais aprendi na minha vida. A luta, a terceira luta do Campeonato Mundial. Nunca mais vou esquecer ela, porque para mim foi traumatizante. Mas ela me traz muitos aspectos de aprendizagem no sentido de resiliência. Legal. Porque, cara, não existe nada mais brutal para um atleta saber que ele tá machucado, saber que a lesão é séria e mesmo assim ele querer continuar fazendo aquela parada. Cara, eu fui pro médico 3 vezes, eu sabia que eu tinha rompido, porque quando eu caí, eu escutei o estouro, eu olhei pro meu técnico e falei, estourou. E a gente já sabia qual era a lesão, eu já sabia, porque eu já era formado no meu laudo, né? E, cara, não tem nada pior do que o atleta saber o que aconteceu na hora. E eu falei assim, cara, é o campeonato mundial, não tem o que fazer, vamos pra cima. E a dor, cara, eu lembro até hoje a dor que eu sentia para fazer cada movimento. Mas quando você olha para trás e vê aquilo que tu passou, eu falo assim, cara, te dá um combustível a mais para tua cabeça fazer com que você se livre de algumas coisas. Eu falei assim, cara, tu olha algumas situações que tu vai passar, eu falo assim, cara, isso aqui é fácil resolver. Eu já passei por coisa pior, sabe? Então, pro atleta, ele passar por situações atípicas que faz com que a cabeça dele ele tenha que mudar, ele tenha que ser mais resistente, ele tem que ser mais resistente à dor mesmo, a percepção de dor dele vai ter que ser maior, cara, faz com que em outras situações
aquilo se torne muito tranquilo. Eu tenho uma teoria muito legal, cara. As pessoas perguntam se eu não fico nervoso em fazer algumas coisas, tipo, tu fica nervoso em falar em público, tu não sei. Cara, na minha cabeça não existe nada mais desafiador do que uma outra pessoa do outro lado querendo te encher de soco e chute. Não existe nada mais desafiador que isso, cara. Então, assim, pra mim é muito tranquilo qualquer outra coisa. Eu não fico nervoso com qualquer situação atípica. Cara, porque, cara, pra mim é difícil pra caramba um cara do outro lado querendo meu sangue, sabe? Então, assim, cara, e os atletas de karatê, eles precisam entender isso. Eles precisam passar por esses momentos difíceis para poder sair de situações que vai acontecer ao longo da carreira. Porém, ele também precisa lembrar os bons momentos da carreira dele em momentos de preocupação. Perfeito. Eu faço muito isso, que é a questão das âncoras, né? Que eu acho que Sim, é sim. um assunto que a gente vai conversar, eu acho. Né? A questão da ancoragem, para mim, é uma coisa fundamental. Eu falei assim, cara, se eu tô num momento angustiado, se eu tô com um momento com dúvida, cara, eu vou me lembrar dos bons momentos da minha carreira para que o meu mindset mude. E aí, eu falei assim, aí a competição é outra. Eu falei assim, porra, cara, mas eu queria muito terminar o dia. Esse dia aqui de hoje, queria muito terminar, igual foi a final do Campeonato Pan-Americano. Pô, todo mundo feliz, sorrindo, se abraçando, gritando. Eu quero reproduzir essa mesma cena hoje de novo. E isso te dá uma ancoragem para você melhorar a tua performance. Então, eu acho que existem esses dois lados para o atleta de karatê. Uhum. Excelente. E eu vou falar sobre esses dois pontos, né? Um que você citou que é muito legal, eu lembrei de um atleta que eu trabalhei pouco tempo com ele, mas era do MMA. Ele ficava muito nervoso com as entrevistas que tinha depois. E eu falava, cara, como é que você entra no octógono? Tem um cara lá que entra com a mente dele tá, eu vou matar esse cara, com sangue no olho, ele quer te matar. Você não tem medo, mas você tem medo do jornalista? Cara, não faz sentido isso. Então, esse ponto é um cara querendo te espancar. E outro ponto que você citou, bem legal, é até sobre a questão da ancoragem, né? De, de como muitas vezes, até mesmo sem ter experiência, dá para muitas vezes o atleta fazer isso. Segunda-feira eu estava falando com um atleta da corrida e ele já participou de ultramaratona, né? E aí ele estava contando que durante a preparação dele, todos os dias, durante tipo 3 meses, ele parava e visualizava ele chegando no final da ultramaratona. Ele simplesmente visualizava ele chegando lá, a família abraçando ele, todo mundo feliz. E eles, quando ele estava lá na competição, no último quilômetro, ele disse que nem sentia a dor que ele vinha sentindo em todos os outros 80 e tanto, ele nem sentia mais. Ele só conseguia visualizar aquele momento que tanto ele lembrava lá, aquele momento de sucesso mesmo, ali na competição. Isso é muito legal, né? Para ter essa isso até foi legal que tinha. Eu falei com um atleta que ele era o quarto melhor no universitário, no atletismo. E ele ficava, pô, Frank, eu tenho um monte de cara difícil lá, eu acho que não vou ganhar, não vou conseguir pódio novamente. E falando, cara, você tá lembrado que você é o quarto melhor do Brasil? Os caras, assim como você tá pensando nos outros três que tem na sua frente, tem uma galera que tá pensando em você, porque você é o quarto melhor do Brasil. Então, Exato. assim, pô, tudo que você vem construindo, tal, esse tempo todo, fez você chegar até aqui. Eu sei que falta um patamar pra você chegar no pódio, mas, cara, você já é um grande atleta, sabe? Você já conquistou muita coisa e você vai buscar conquistar mais. E às vezes ele esquecia disso, ele, pô, verdade, tipo, eu já cheguei no quarto lugar, então eu tô mais próximo do que o cara que tá em 30º, e nem tá na competição. Então é legal esses momentos de ancoragem mesmo, porque às vezes o atleta esquece de tudo que ele passou, de todas as conquistas que ele já teve. E aí é legal reviver isso mesmo ali, visualizar como uma forma de me com mais confiança e, quem sabe, conseguir conquistar, né, o objetivo. Cara, eu acho assim que o poder da visualização e da ancoragem, cara, são duas coisas, cara, que pro atleta, claro que a gente pode levar isso para qualquer contexto da vida, Sim. mas pro atleta, cara, eu acho que é fundamental você ter algum momento que você possa se prender em alguma coisa. Porque o atleta, ele vai perder a fé em algum momento, ele não vai acreditar nele, ele vai achar que tá tudo ruim, que não treinou o suficiente. Em algum momento da carreira desse cara, esses pensamentos vão passar na cabeça dele. Sim. E ele precisa ter alguma coisa para ele se agarrar, de fato.
Se não for... Que quando a gente fala de esporte coletivo, é mais fácil. Você tem os teus colegas ali, você consegue suprir um pouco desse negócio. Agora, no esporte individual, meu irmão, é você e Deus, brother. Ninguém entra no cotô por você. Uhum. Então, por mais que você tenha uma equipe de suporte ali, cara, na hora do vamos ver, é você. Não tem o que fazer. Tu não pode mandar outro cara. Então, e é nesses momentos que você vai se apegar em alguma coisa de fato. Então, eu sempre falo, cara, para os atletas, tenham memórias que vocês possam se apegar num momento de crise. Porque esse momento ele vai chegar. Pode ser que você ainda não teve, mas em algum momento vai ter. E quando tiver, velho, é bom que tu tenha algum recurso que você possa queimar ali. Perfeito. Excelente. E que realmente, assim, um aspecto, cara, eu sempre falo, pô, para atleta, você treina todos os dias, basicamente, e mais de uma vez no dia, e sabe, tem todas as demandas ali, e tem um dia que você vai acordar e você não quer treinar. Você Sim. vai na força da disciplina, vai, mas mesmo assim, cara, tipo, você tem que, de alguma forma, estar buscando uma motivação ali, e tendo clareza do que você está fazendo vai te ajudar a evoluir, porque lá na frente, na competição, vem esse pensamento que é o mais comum, né? Eu deveria ter treinado mais, eu deveria ter feito isso, e eu deveria, e sim, e sim. E não é o momento, né? O momento da competição é o momento de você focar no seu objetivo e lembrar realmente tudo que você fez de positivo, né? Esquecer um pouco dessa parte mais negativa, que o que faltou. Sim, exato. Exato. E é um processo que, pro atleta, não é um negócio que é difícil, inacessível, Sim, né? Cara, as técnicas hoje, o YouTube tá aí para isso. Cara, não existe uma desculpa para você se prender a uma lembrança numa competição e você não conseguir sair dela. Pode ser, cara, acontece. Me ancorei em alguma coisa e mesmo assim não deu certo. Eu falei, tudo bem, não era para ter sido a competição. O atleta também tem que entender que vai ter competição que, pô, não, não encaixou. Não encaixou. Só que aí eu vejo um ponto importante que tem atleta que se prende nessa situação em competições importantes. Imagina você treinando inteiro e aí toca a situação não estava no dia. Meu irmão, tu só tem um dia em 4 anos, velho. Tu não vai poder dar esse. Você não vai poder contar essa história. sim. Entendeu? Não existe. Pô, eu não tava no dia. Cara, você teve 4 anos pra estar no dia, velho. 4 anos. Não tenho, não tava no dia. Então, tipo Uhum. assim, agora, competições teste, um estadualzinho, sei, qualquer competição que você use pra competição teste, tudo bem não tá no dia. Agora, pô, brasileiro, cara, um campeonato mundial, uma parada assim, cara, não existe não tá no dia. Acordei, não tô no dia. Irmão, se vira pra entrar na porra do dia, velho. Faz alguma coisa, se ancora em alguma coisa, vai conversar com alguém. Não existe essa porra. Não entrei no dia. Porque tem atleta que usa essa desculpa, pô. Eu já escutei de atleta em eventos importantes na carreira desse atleta. Falei assim, e aí, o que aconteceu? Pô, eu perdi, velho. Falei, perdeu porque, não tava no dia. Eu falei assim, pô, não tá no dia, pô. Pô, tu só tem esse dia no ano, tu não vai estar nesse dia, irmão. Uhum. Tudo bem que tu não tá num dia, hoje, por exemplo. Hoje, exatamente hoje, não era um dia de treino bom. Eu não encaixava o tempo, eu não encaixava a distância, eu não encaixava nada. Assim, tudo bem. Tudo bem um treino não ter saído legal. Ok, tudo certo. Agora, 2, 3, 4, 5, não, alguma coisa tá errada. Aí não é o treino. Aí é você, é a tua cabeça, tem outros aspectos. Então, tipo assim, cara, as pessoas, os atletas eles também têm que saber policiar em quando não é o dia e o que faltou de verdade. Porque o atleta ele tem essa dificuldade. Eu vejo que quando eu dou consultoria, quando eu vou conversar com a galera, eles não sabem por que eles perderam. Perdi a competição porque não sei. Eu falei assim, cara, como que tu não sabe? Não tem que não saber. O cara foi superior a mim. Cara, eu dei tudo de mim e o cara deu tudo dele. Perdeu, ok. Tudo certo. O cara treinou mais, o cara queria mais. Que tem momentos do esporte que tu olha assim e fala, mano, não tem quem tirar desse cara, velho. O Uhum. cara quer muito. Ele mata alguém pra ter esse negócio. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Mas agora, você se colocar numa posição aonde você não sabe o que aconteceu, perdi pra um cara tecnicamente inferior, pô, não dá. Perdi por, sei lá. Assim, tava
com dor na ponta do pé, meu irmão, desculpa a palavra, não sei se tem criança ou não, foda-se a dor no pé. Tá ali Sim. pra isso, cara. É o teu trabalho. Vamos trabalhar. Ah, tá com dor. Não tô nem aí, velho. O adversário que tá lá do outro lado, ele não tá nem aí, velho, se tá com dor ou não, né? Ele, se Assim, ele puder ainda pisar no teu pé pra doer mais, ele vai pisar. Porque o esporte é um negócio brutal, não é um negócio inclusivo. Não, é extremamente brutal. Então os atletas eles têm que ter essa se policiar em relação a isso. não, excelente, assim, e eu gostei da forma que você falou, principalmente do aspecto que, pô, você tá numa competição alta, como um brasileiro, você tem, às vezes, um ano todo ali se preparando, você tem algumas competições de teste, que ok, você não tá no bom dia, né? Uhum. Você chegar, por exemplo, naquela competição que você se preparou esse tempo todo e não estou em um bom dia, pô, velho, é realmente de avaliar. E uma coisa que eu gosto de fazer muito com um atleta que eu trabalho é falar com ele no dia mesmo da competição de manhã. Porque assim, se ele não tá no dia, a gente vai fazer ele entrar no dia. E se eu falar com ele depois da competição, depois do resultado que não foi bom, ele, não tava no meu dia. Eu disse, não, cara, como é que você começou esse dia? Ele já tem um dia anterior mesmo. Tá indo dormindo cedo, tá preparado, organizou tudo, tá confiante. Fazer essa revisão já para o cara não acordar não, hoje, pô, felizmente, hoje não é o dia, né, de tá indo pro brasileiro e vencendo, não sei lá, não tô muito bem. Espera aí, você não tá bem por quê? O que é que tá acontecendo, né? Porque não tá bem é algo muito geral, alguma coisa aconteceu. Não é uma energia mística, mágica lá que fez o dia ser ruim, né? E aquele que você trouxe também é muito bom, né, às vezes o cara quer tanto que ele até pode ser inferior fisicamente, taticamente, tecnicamente, mas o cara chega com tanta vontade ali que, rapaz, cuidado, porque, como você falou, se precisar matar, ele vai matar um. Então, uma pergunta aqui, mas não. Marco, queria saber e um aspecto um pouco mais até da parte de tática mesmo sua, em relação a tomar decisão. Para você, eu acho, qual o grande diferencial para você em relação a tomar decisão durante uma luta, assim? Que o atleta ele precisa ter de diferencial para conseguir se destacar em Um competições? ponto só. Eu tenho um ponto, quando você me faz essa pergunta, eu tenho a resposta de bate-ponto. Eu tenho um ponto só. Se você tiver dúvida, você não vai. Se você tá na frente do cara e você tá fazendo uma estratégia de ataque, você pensa assim, será que dá pra ir? Irmão, não vai. Uhum. Não vai. Se você já tem a dúvida, não vai. Agora, eu vou entrar com tudo, e seja o que Deus quiser, claro, seja o que Deus quiser, não no sentido literal da coisa, mas, Sim. cara, eu vou ir e eu vou com tudo. Ok. Agora, tu não pode ir meia boca. Uhum. Então, a questão da tomada de decisão, primeiro é uma coisa que você tem que pensar. Assim, ok, eu coloquei o cara no canto de cotô, eu vou tomar essa posição aqui e eu vou fazer esse determinado golpe. E aí você começa a colocar a sua estratégia. Se no meio dessa estratégia tu pensar, será que dá? Pode trocar. Pode trocar a estratégia. Porque quando você coloca essa dúvida, tu coloca a dúvida na tua capacidade. Não é na situação em si, mas é na tua capacidade. Ah, não é meu golpe de confiança, né? Porque o Atlético Karate, ele tem esse negócio, né? Ele tem o golpe de confiança dele. Fala assim, cara, eu acho que uma questão também de tomada de decisão muito importante é a questão do seu golpe de confiança. Porque Legal. acontece muito, por exemplo, assim, eu pego um adversário que ele é muito bom com um soco com a mão da frente. Uhum. E eu mato esse soco da mão da frente dele com o meu melhor golpe. Cara, a confiança desse cara vai baixar muito, cara. Porque daí ele pensa, cara, se esse cara me pegou no meu melhor golpe, bicho, o que que ele vai fazer comigo, velho? Boa. Assim, a tomada de decisão desse cara vai Uhum. ficar comprometidíssima. Sim. Ele vai ter que começar a achar outras opções. Porque ele já perdeu a confiança no melhor golpe dele. Ele vai ter que ir pro segundo. Ele vai ter que, sei lá, tentar um terceiro. E aí é o momento que a gente cresce na luta. Então, a questão da tomada de decisão, eu vejo que tem um ponto específico, que é, se tiver dúvida, não vai. E a questão de baixar a confiança do seu adversário nas decisões que ele toma. Eu acho que esses dois pontos são importantes. Cara,
Quando você pega um atleta que tu baixa a confiança dele, cara, tu praticamente mata o atleta. Se ele for resumido, falando tecnicamente, se ele for resumido, cara, esse cara ele tá morto. Ele tá simplesmente Legal. morto. Da mesma forma que você pode se apegar ali e ter esse ponto de confiança no seu golpe, né, de preferência, também você pode ser destruído por isso, né? Exatamente. Posso entrar o meu melhor golpe e ele vai entrando, vai entrando, vai entrando. A confiança vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que o momento isso pode ser esfacelado. Ou posso ser que eu continue fazendo. E aí tá o negócio importante da tomada de decisão. Quando você começa a acertar muito o teu golpe preferido, por exemplo, o que acontece? A tomada de decisão ela fica mais fácil. Pô, será que eu vou fazer o meu golpe de confiança que tá entrando todas ou eu vou dar um chute que não entrou nenhuma vez? Aí pronto, a tomada de decisão ela fica mais simples. O atleta ele já gasta menos energia para fazer a sua tomada de decisão, o que para o Sim, atleta de karatê é um negócio que precisa ser quase que automático, né? A gente não pode pensar muito, se a gente pensar muito, a gente vai tomar o golpe. Então, para a gente é quase que a gente treina tanto que aquilo vira automatizado para a gente. legal, interessante. E, e aí dentro disso ainda, Marco, para você, o que você acredita que acaba sendo um outro diferencial dentro de um jogo ali? Porque, como você falou, né, o cara tem a parte técnica, tática, acaba sendo importante, você está desenvolvendo ela, mas muitas vezes acaba sendo um jogo mental ali, né? Quem toma a decisão e quem consegue colocar em prática isso, né? Não ter dúvida, principalmente sobre será que eu devo tentar esse chute ou não devo, aí já era. O outro já veio, tá em cima de você, já fez o ponto. Sim. Se para você, além disso, tem algum outro diferencial que você acredita que acaba fazendo o atleta se destacar mais? Eu acho que sim. E só que esse pensamento ele é um pouco mais recente, eu diria. Né? Vendo e analisando o comportamento de atleta, né? Que a gente sabe que o comportamento dele na competição é um fator predominante do resultado. E eu comecei a fazendo essa análise por mim, primeiramente, e aí depois a gente começou a escalar. Eu comecei a observar outras pessoas. Comecei a observar alguns atletas da minha academia, depois comecei a observar os meus adversários e tudo mais. E eu acho que uma coisa que é importante é a relação da sua preparação pré-luta. Legal. E o que eu quero dizer com isso? Cara, para quem tá assistindo, cara, isso aqui eu acho que vai ser um baita do insight para quem é atleta de karatê ou no modo geral. Antigamente, eu me pilhava muito em relação a colocar os meus fones de ouvido e, cara, eu escutava eletrônica, eu escutava rock, eu escutava música extremamente pesadíssima e agressiva para mim entrar num flow de competição. Só que isso fazia com que eu ficasse muito acelerado. E quando o atleta de karatê ele fica muito acelerado, muito ansioso, o que ele faz? Ele erra. E aí, o que eu passei a fazer? Eu falei assim, cara, eu não vou mais colocar fone de ouvido. Se eu colocar fone de ouvido, eu vou meter um pagode, um sertanejo, uma música clássica, aonde ela não eleve tanto o meu batimento cardíaco e a minha frequência cardíaca, né? Legal. Isso faz com que eu fique mais tranquilo. E aí, até então tem dado certo a Uhum. estratégia. Onde eu converso. Antes era uma coisa que eu não fazia. Você não me via conversar antes de lutar ali na área de aquecimento, sabe? Tu não me via conversar com as outras pessoas. Tu via o que tu via? Uma expressão fechada, introspectiva, extremamente agressiva, olhando assim. Falei assim, não era uma pessoa que poderia acessível. Pô, Marco, vem cá, vamos tirar uma foto. Meu, vamos, sei lá. Tipo assim, se a pessoa viesse nesse formato comigo, ela seria rejeitada. Ela seria rejeitada. E aí eu passei a adotar um outro padrão, um outro formato padrão de comportamento. Hoje eu Interessante. sou uma pessoa que dou risada, que tô leve, que tô alegre, que tô relaxado, mas concentrado. Antes eu era um cara concentrado, ou achava que estava concentrado, mas extremamente pilhado. Extremamente. Frequência cardíaca altíssima por causa da questão da música, pela questão do café, pela questão do não sei o quê. Então, assim, cara, muito ansioso. Porque as Uhum. pessoas. E aí tá um ponto importante que eu também tenho analisado. A Legal. questão. Minha formação acadêmica
em educação física e minha maior área de atuação é na fisiologia. Sim. E aí, começando a analisar esse formato. Cara, teve um dia que eu sentei na área de aquecimento, literalmente, eu sentei e eu só fiquei olhando. Olhando. Eu só fiquei olhando, cara, observando cada detalhezinho em cada comportamento. E aí eu passei a analisar o que as pessoas estavam tomando. Termogênico, café. Cara, coisas que aceleram o seu metabolismo, sim, aceleram, te dá um up. Só que o problema de termogênico e café é que ele não age só no teu corpo. Ele age no cérebro. Estímulos, estímulos. E aí, cara, querendo ou não, para algumas pessoas, o café deixa extremamente ansioso. Ansioso, não deixa. É diferente de deixar. Pum, você toma um cafezinho de manhã, tu fica ligado, né? Pô, vou tomar um cafezinho aqui, e aí vou fazer um cardiozinho, vou fazer uma academia, o cara, pum, pra dar uma ligada, né, na máquina. Mas tem pessoas que o café, ele deixa extremamente ansioso. E as pessoas nem percebem. E aí eu passei a fazer essa associação. Inclusive, é um estudo que a gente quer fazer. Eu quero fazer um estudo de caso para fazer a publicação através de eletrodos que a gente vai tentar fazer um estudo em relação a isso para ver se de fato fecha. Porque na minha cabeça, olhando empiricamente o bagulho, é clássico de uma questão de ansiedade. E a galera, meu, Red Bull, energético, não sei o que, um monte de cafeína colocando para dentro, achando que aquilo vai ligar a máquina, o que de fato vai acontecer. Só que, cara, esse bagulho vai pro cérebro também, né? É neurológico. Então, é uma coisa que eu tenho observado com mais carinho, tenho dado mais atenção para isso e de fato está me ajudando muito. Eu não tomo mais café antes de lutar. Eu não tomo energético mais antes de lutar. Eu não tomo mais termogênico, cápsula, cafeína em cápsula, né? Que a gente que é muito comum, né? O que o Marco Antônio toma agora? Uma aguinha, um carbogel, né? Um carbogelzinho para que tem atletas que não comem durante o dia, né? Que vai lutar e tal. Então, carbozinho gel, cara, coisa tranquila, de boaça. E eu vou resenhando, eu vou dando risada, eu conversando com a galera, porque me deixa mais tranquilo, né? E aí parece que eu estou descontraído. Tu olha, pô, o Marco fazendo, meu, dando risada, todo alegre, todo serelepe, não sei o quê. Pô, esse cara não tá concentrado. Sim. A ansiedade, ela não sobe e mesmo assim eu estou concentrado pro. Você consegue se manter ativado para sem precisar ficar fechado, escutando um rock e enfiando um café energético para dentro. Até Exato. porque provavelmente, como você trouxe, bem isso. O cara entra pilhado lá, ligado no café, e isso acelera até tomar decisão, né? Como a gente já conversou anteriormente. Tipo, ele vai tomar uma decisão muito mais antecipada, assim, e impulsiva, que ele normalmente não tomaria. Uhum, Tá muito exatamente. ligadão. E sabe uma coisa pior, Marco? Eu acho que assim, já vi, tipo, o atleta, ele, beleza, tomou um café, um energético, foi para a primeira luta. E esse café energético vai passar um tempinho no organismo dele ainda, né? O que é que ele faz na próxima luta? Vai lá e toma mais um café, mais uma cápsula de café. Aí na terceira luta, mais outra. Chega uma hora na última, ele perde, ele nem entende por que perdeu. Tipo, o cara tava simplesmente 100% ligadão lá. E foi acumulando, né, isso. Aí dorme ainda mal de noite, tipo, uns 3 dias, né? Tanto café que enfiou dentro do organismo. Então, realmente, tipo, é algo até preocupante para a saúde, né? Sei lá, o atleta pode ter uma parada cardíaca, depender. Sai misturando tudo também. Sem contar que é um negócio que tu vai escalando, né? Chega um momento que o café ele não faz mais efeito. Pô, o café não tá mais me ligando. O que eu vou tomar? Pô, vou tomar um energético. Pô, o energético não tá mais fazendo efeito. O que eu vou tomar? Meu, vou tomar umas cápsulas de cafeína. Uhum. Meu, a cafeína não tá mais fazendo efeito. Vou tomar um termo. O termo cai. E o cara vai escalando, o cara vai querendo achar outras coisas para com que ele ligue a máquina. E aí vira o vício. Né? E aí sim, aí a gente sai numa questão de esporte, para uma questão de saúde desse atleta. Não só a saúde física, mas também esse cara ele tá provavelmente é um cara extremamente ansioso e aí você erra mais no treino, consequentemente Exato, não, perfeito, excelente, assim. E são realmente detalhes e pontos que um atleta que está escutando
aqui a live, que depois vai ter a ver na gravação, cara, tem que se ligar nisso, né? Tem que começar a perceber qual a necessidade realmente, né, desse café, desse energético, desse termogênico ali. Se realmente isso, se você acredita que isso está fazendo diferença, que eu já vi muitas vezes o atleta usar isso até como uma espécie de gatilho, né? Uma chave ali para ele, não, eu preciso do café para poder desempenhar bem. Realmente você precisa, sabe? Tipo, se torna um vício, né? Se torna ali quase uma condição para você estar tá lutando bem, pela sua percepção, né? Não exatamente a verdade. Excelente. Marco, se você fosse dar uma dica para um atleta, um jovem que estiver assistindo aqui, que está querendo começar no karatê, que dica seria essa? Se divirta durante o processo. Eu não sei se essa pessoa que está me assistindo aqui, ela vai ser atleta. Eu não sei se ela vai ser simplesmente um aluno de karatê. Eu não sei se ela vai querer ter uma carreira esportiva, porque é um negócio amplo. Mas o que eu posso deixar como mensagem é: aproveite cada processo que você vai passar pelo karatê. O karatê, quando as pessoas falam, o esporte karatê, cara, o esporte ele é meramente uma fração da arte marcial. Ele não é o todo. E aí é uma briga que, cara, a gente tem direto. Eles acham que o karatê esporte Não, cara. A gente tem o Budô, a gente tem a filosofia dessa modalidade, a gente tem uma série de coisas de comportamento, questão ética, questão moral, que está inserido dentro da cultura japonesa, em específico na modalidade de karatê, que a gente vai levar isso para a vida inteira, né? Não existe. Recentemente eu estava na seletiva agora, no Campeonato Brasileiro de Joinville, e, cara, eu escutei uma frase sensacional do sensei Luiz Carlos, que é o presidente da CBK. Eu falei assim, cara, as pessoas falam que o esporte mata a questão moral e ética do atleta. Sim, E ele falou assim, eu discordo. Eu falei assim, discordo? Assim, por quê? Eu falei assim, você não vê no dojo um atleta ser cordial com o teu adversário, você mesmo podendo colocar a mão um pouco mais forte no teu adversário, você ainda segura. Você respeita os árbitros, porque você não conversa com os árbitros. Você respeita o teu adversário, você respeita o técnico do teu adversário. Então, e aí a gente tem esse negócio assim, o esporte acaba com a ética e a moral do karatê. Cara, é mentira. Se a gente for ver, é mentira de fato. Muitas das vezes, a competição é mais ética e moral do que o próprio treino no dojo. sim. Porque tem Legal. academias, tem academias e tem academias, tem dojos e dojos. A gente não, nem todas são unanimidade que são inteiramente íntegras, sabe? Né? Então, é como eu disse, eu não sei se você vai ser atleta, eu não sei se você vai ser aluno, mas aproveite cada processo que o karatê vai ensinar, porque não é só esporte. Claro, o esporte ele é muito legal, ele é massa pra caramba, ele te ensina coisas que a arte marcial não vai te ensinar. É só no esporte que tu vai aprender a perder. É Uhum. no esporte que tu vai aprender as ilusões. É no esporte que tu vai, cara, ganhei a vaga, você precisa de dinheiro para ir viajar e tu vai buscar um negócio, você vai atrás. Uhum. Então, o esporte tem coisas no esporte que dentro da arte marcial não ensina, mas tem coisas na arte marcial que o esporte também não vai ensinar. Então, aproveite cada processo, cada ensinamento, cada aula que você vai ter, porque é uma coisa que você vai levar para além do dojo. Né? O karatê ele vai para além do tatame, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai para a vida social. Você ser corajoso, né? Pô, né? A gente usa aquele clássico exemplo de, pô, o cara tá no trânsito, em vez de tu meter o buzinaço no cara que fez uma cagada, às vezes no Uhum. trânsito, pô, tu vai conter o teu espírito de agressão, que é um dos lemas do Dojokun, né? Um dos lemas do Dojokun Uhum. é conter o espírito de agressão. Ok, cara, vou me conter aqui e, cara, não vou buzinar, vou ficar na minha. Ele sabe que ele fez a cagada, tá tudo certo, então vou continuar o meu caminho. Então, aproveite cada processo do karatê, porque é como eu disse, o karatê é uma coisa, o esporte é outra. Eles unindo, eles são maravilhosos. Eles trazem ensinamentos, cara, para criança é fantástica. A criança aprender a perder desde o começo, saber que, cara, senão vira aquela criança mimada, aquele adolescente mimado que Sim. ganhou a vida inteira e aí acha que a vida é um mel, né? Acha que a vida é um doce e aí não sabe o que é tomar as pancadas de verdade
chega na vida adulta e aí acha que tudo, ele merece tudo, ele quer tudo e não sei o que. E não é, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, fica essa a minha mensagem para quem quer entrar pro karatê. Perfeito. Acho que não só para as crianças e adolescentes, como também para os pais, né? A importância ali de estar participando não só da arte marcial, mas quem sabe também do esporte. Mesmo em competições regionais, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é um ponto. Talvez ele feito. Bem provável que ele perca uma competição grande, mas legal. Ele tem que perder também, sabe? Ele tem que receber uns nãos ali na vida, tem que sentir um pouco a sensação de, ok, não deu certo. Vamos se esforçar mais, vamos treinar mais. Faz parte. Então, é legal mesmo isso. Acho muito importante e que bom que você trouxe esse ponto assim. Eu sempre gosto de reforçar mesmo quando converso com pais, com adolescentes. Cara, você tem que perder. Você tem que. Algum momento eu pode dar errado, como por exemplo, já trabalhei em escola, então, cara, vestibular, não passei. Só que imagina um adolescente teve algum não, teve alguma situação negativa na vida e acaba vendo aquele momento como não passei no vestibular como fim. Deu tudo errado, não consegui, perdi. E às vezes um cara que teve uma experiência ali esportiva, ele, pô, passei por uma situação semelhante. Deixa eu ver. E se eu ter mandado, não sei se era uma pergunta ou era um comentário. Ficou lá para trás. Vou deixar. Tá. Marco, até já pensando um pouco pro final, tem algum ponto que você gostaria de trazer a mais dentro dessa temática do jogo mental, parte psicológica dos atletas? Eu acho que a minha mensagem final que eu poderia deixar é: se a tua cabeça. Eu tava fazendo uma live esses dias e eu conversei sobre isso com os alunos. De nada adianta você tá muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente, se a tua cabeça não estiver bem. Sim, Se você não estiver bem com você mesmo, se a tua. É aquilo que eu gosto de chamar de casa, né? Se a tua casa não estiver arrumada, cara, legal. não adianta o quão bem você esteja fisicamente, o quão bem você esteja tecnicamente, o que na real é quase uma incoerência, né? Se a tua casa não estiver bem, cara, nada vai estar legal. Então, e aí, mesmo assim, os atletas eles querem ir para a competição, eles querem performar, eles querem ganhar, só que eles não olham para si mesmos, né? Eu tive uma 2020, 2021, eu tive síndrome de burnout, né? Cara, eu não podia ver karatê, velho. Não podia ver. Meu TCC era sobre karatê, minha empresa era sobre karatê, eu dava conselho de karatê, eu treinava karatê, tudo era karatê, 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 e eu não tinha uma válvula de escape. Eu falei, cara, não faz mais sentido isso. E eu queria performar. Não, vamos ganhar, vamos pra seletivo, não, vamos ganhar, vamos dar tudo. Eu não sei o que. E aí uma cobrança interna gigante. Eu falei assim, cara, aí até que chegou um momento eu falei assim, cara, mas calma lá. Como que eu vou poder ganhar alguma coisa se a minha cabeça não tá bem, cara? Minha casa não tá arrumada. Eu não tô legal comigo mesmo. Pô, se a minha casa não estiver bem, cara, eu não vou treinar bem, eu não vou performar na melhor performance, não tem o que fazer. E aí foi o momento que a gente tirou o pé do acelerador e falou assim, primeiro vamos arrumar a casa. Legal. Quando a casa estiver arrumada, a gente pensa nas outras coisas. E aí, cara, e agora eu tô na minha melhor fase da minha vida, em tudo. Assim, cabeça tá no lugar, físico tá no lugar, o time tá todo encaixado, cara, tá tudo perfeito. Então eu tô vivendo agora, atualmente, a minha melhor fase da minha vida. E o que eu deixo para as pessoas é, cara, se a tua cabeça não tá legal, não se cobre por performance. Tira o pé do acelerador, deixa algumas coisas de lado. Primeiro arruma a tua cabeça, cara. Arruma a tua cabeça. Aí tu pensa em voltar a treinar direito. Aí tu pensa em voltar a performar. Depois que tudo estiver alinhado, assim, ok, está tudo arrumado. Agora sim a gente pode se cobrar em querer ganhar alguma coisa. Enquanto isso não estiver acontecendo, meu amigão, cara, você só vai tomar frustração atrás de frustração
E aí isso só vai, e você só vai indo mais pro fundo do buraco. Só mais pro fundo do buraco. Cara, aí vai começar, eu sou um bosta, eu não ganho mais nada, eu sou ruim, eu não sei o que. E, cara, a única coisa que eu precisava fazer era dar um boot no sistema. Era dar um reset. Isso é isso. Era você tirar o pé, e aí é uma coisa que eu estimulo as pessoas a fazer muito. Cara, medita. 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 Porque, cara, não existe uma melhor forma de você se entender do que você, de fato, parar, respirar e tentar encaixar as coisas. Eu medito todos os dias e, cara, pra mim é uma coisa que eu não consigo não fazer, cara. Porque, cara, pra mim eu falei assim, cara, encaixa as coisas. Cara, se alguma coisa tá dando errado, eu, pô, cara, eu vou dar uma meditada, vai dar certo. Alguma coisa, nós vamos encaixar isso aqui. Pô, tem algum Sim, problema no trabalho. Cara, problema no trabalho. Pô, cara, não encaixou, deu tudo errado. Eu falei assim, ok. Né? Porque o atleta ele também tem esse negócio, tipo assim, cara, o teu dia pode ter sido uma bosta. Mas o que tu tem que fazer no final do dia? Vai ter que treinar. Assim, pô, mas sim, daí vai treinar assim, cara, dá uma meditadinha, exclui, esquece o dia. Fala assim, cara, agora é o momento disso aqui, né? É o que a gente, é o estar presente, né? Que a gente fala. Cara, eu tô sim. aqui agora, é isso aqui. Tudo que cara, no discurso é muito bonito, né, Marco Antônio? Pô, esquecer tudo que aconteceu, sei lá, aconteceu uma merda na empresa. Cara, não, a gente também tem que entender que a gente é ser humano. E tem coisas que não vai ter como a gente se desvencilhar, não pensar, não tem como. Mas é um negócio temporário, é um negócio de um dia, né? Não é um período prolongado, né? Então, o que fica da minha mensagem é: primeiro arrume sua casa, depois você pensa em performance. Perfeito. Cara, excelente. Sensacional, assim. Porque eu acredito que seja muito grande um problema, sabe? E muito atleta, às vezes, que tá passando por uma situação e, como eu falei, já tive atleta que é universitário, e às vezes o cara tá uma demanda ali com TCC, com competição importante vindo, vida conturbada de maneira geral, e ele quer performance em tudo. Desculpa, mas você não tem nem horas suficientes para isso, sabe? Às vezes você precisa realmente pisar um pouco ali no freio, tirar um pouco do acelerador, avaliar bem a situação, para só então realmente tomar uma boa decisão ali, e quem sabe no futuro você voltar a ter performance em outras áreas, mas às vezes tem que dar uma pausa, uma respirada, uma meditada, para então decidir onde eu vou performar mais. Então, gostei muito dessa metáfora do arrume sua casa. Vou começar a utilizar também, acho que é muito boa. Que bom, que bom que pude contribuir. E valeu mesmo. Marcos, cara, muitíssimo obrigado pelo papo. Adorei escutar aqui um pouco de sua história também. Você trouxe vários aspectos assim super legais, importantes. Você tem uma mentalidade muito massa, sabe? Realmente assim, você traz vários pontos assim que eu acredito que são um grande diferencial seu como atleta também, como profissional, como empresário. E desejo todo sucesso para você e vou estar te acompanhando aí sempre. Espero que tenha muitas vitórias ainda pela sua carreira aí no futuro, cara. Muitíssimo obrigado por esse excelente papo. Eu, eu fico feliz pelo convite, espero voltar mais vezes, que a gente precisar conversar, né? Tem muita experiência, tem muita história para contar ainda, né? O que a gente conta é só o raso, né? Tem muito mais história que envolve o jogo mental. Para mim, cara, eu tenho episódios assim fenomenais que eu poderia contar. Então, quem sabe a gente marca um novo papo aí para contar essas histórias e a gente vai conversando, sim. Muitíssimo obrigado, cara. Galera também que acompanhou, o pessoal que está indo aqui, o pessoal que assistiu o diretor da live, também dessa gravação, muito obrigado aí. E a gente se vê no próximo encontro aqui. Marcos, valeu, uma boa noite, uma boa semana. Até a próxima. Valeu!